O bairro a bairro. Tá chegando o dia, gente. Amanhã, o anel rodoviário vai passar a ser de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. A via mais perigosa da região metropolitana, que de rodoviário não tem mais nada aquilo ali, né? É uma avenida. Sempre foi administrada pelo governo federal. Obras importantes que nunca foram feitas, agora, tomara, né? Devem sair do papel. É muito dinheiro que tem que chegar do governo federal para Belo Horizonte. Então, qual é a nossa proposta hoje? O balanço vai fazer um raio-x dos problemas enfrentados por quem precisa passar pelo anel rodoviário e também por quem vive às margens da pista. E problemas não faltam. A repórter Micheline Kubitschek está agora em que trecho do anel rodoviário, Micheline? É um balanço geral que sempre recebe denúncia, hoje um pouco diferente. Bem-vinda, boa tarde. Olá, Lair, muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no BG. Hoje o bairro a bairro é aqui no anel rodoviário. Você vê que eu nem botei meu óculos hoje, eu não estou tão paramentada, porque hoje o assunto é mais sério. Não tem nem o povão aqui hoje, ó. A gente está aqui é só com carro passando, alguns em altíssima velocidade, diga-se por sinal. Tem uns que passam, dá um grito na gente aqui, igual o outro que acabou de fazer ali. Eu estou aqui numa espécie de canteiro. Essa parte do anel rodoviário que a gente está, fica aqui bem próxima ali à trincheira da BR-040. E de agora, né, Laíra, a gente vai ver se agora realmente vai, né? Porque, de fato, saiu, então, a municipalização do anel rodoviário. A gente está vendo aqui, me chamou a atenção, que eu vou pedir para o Du mostrar. Aqui na parte dessa pista tem uma espécie de fita zebrada. Provavelmente uns pedaços de vidro no chão é o quê? Sinal de acidente que já aconteceu aqui. E a gente sabe que esse anel rodoviário, né, Laíra, é palco de tristeza, de caos, de sofrimento e de morte para muitas famílias que já perderam entes queridos aqui. Pessoas que morreram em acidentes de trânsito, gente que morreu atropelada. É um local muito complicado e que carece realmente de obras, de intervenções urgentes. E quem sabe agora vai, né? De repente essa municipalização possa desafogar um pouco a questão burocrática e acelerar o processo das obras. Bom, a gente vê que naquele pedaço ali que o Du Diniz está mostrando, existe ali uma espécie de afunilamento. E isso é muito comum ao longo do anel rodoviário, especialmente nessas partes que têm acesso a viadutos, partes de trincheiras. O que acontece? A pista, ela acaba que antes, se ela tinha três pistas de rolamento para os veículos passarem, para a construção dessas trincheiras, desses viadutos, acaba reduzindo para 2. Isso causa um estrangulamento no fluxo do trânsito. A gente vê lá, tem até uns caminhões, ali Du, mostra pra gente, muito caminhão pesado virando ali para acessar a alça que leva até a trincheira. E agora a gente nem está num horário de muito trânsito intenso, né? A gente percebe isso muito mais no horário da manhã e no fim da tarde, mas mesmo assim já virou tanto uma via comum dentro da cidade que a gente consegue perceber um tráfego carregado mesmo fora daqueles horários de pico. Mas eu estou com uma especialista aqui em trânsito, a Cíntia Almeida, e ela realmente é uma pesquisadora estudiosa desse assunto, que ela vai conseguir trazer alguns esclarecimentos para a gente. Eu acho que o primeiro deles, Laí, para quem está em casa assistindo, quando a gente fala assim, o anel rodoviário, aí ele dá acesso à BR-040, é uma dúvida que muita gente pode ter. Cíntia, boa tarde. Para começar, o anel rodoviário e BRs, qual que é a diferença disso? As BRs, que são as rodovias sob jurisdição do governo federal, dão acesso, ou o anel rodoviário facilita o acesso a essas BRs, mas também corta o perímetro urbano. Então nós temos no anel rodoviário a interligação das BRs 262, 040, 381, que são os corredores principais sob jurisdição da federação, da União, né? E o anel rodoviário faz essa interligação. Vamos dar uma andadinha aqui? Olá, a gente vai ter que ir andando devagarzinho, o Eduardo Diniz vai acompanhar a gente, que aqui onde a gente está é uma mataiada, menino. Inclusive eu já tomei uma picada aqui de uma formiga, espero que não seja venenosa, deu uma coçada aqui, mas a gente vai andando devagarzinho, porque o trecho é meio acidentado, mas pra gente ir conversando. Então, quer dizer, o anel rodoviário, ele dá esse acesso às rodovias, né? Ele faz essa ligação de fluxo até as rodovias. E o anel rodoviário aqui da capital, ele é bem extenso, né, Cíntia? 27 quilômetros. 27 quilômetros de extensão, fazendo essa ligação das rodovias principais e também da MG10, que é uma rodovia estadual. Agora, nesse trecho que a gente está aqui, onde tem essa trincheira para a BR-040, existem obras. Antes da gente falar das obras,
municipalizar a questão do anel rodoviário. Foi um pedido feito pela Prefeitura de Belo Horizonte, a União, que transferiu, então, essa possibilidade para o governo aqui do município fazer a gestão dessas obras. Para cá, inclusive, estão previstas obras do PAC 3, que vão ser de 62 milhões de reais. Municipalizar vai ajudar a melhorar a situação? Sem dúvida. O processo de municipalização faz com que o município se torne responsável pelas obras no local. Isso diminui a espera para a entrega das obras, mas o que eu entendo que é o mais importante não é nem a obra em si que vai acontecer no anel rodoviário, no processo de municipalização, mas as obras dentro da cidade que canalizam para o anel rodoviário e vice-versa, que vai ficar muito mais fácil a aprovação, muito mais fácil o estudo técnico e a implementação. Para quem está em casa, Laíra, é como se dissesse assim, já que a prefeitura vai assumir essa questão das obras, vai tirar um pouco da burocracia, porque vai ficar meio que tudo em casa, assim, vamos dizer. Então, que a Cíntia estava aqui me explicando, porque se existisse, por exemplo, uma necessidade de uma via que liga ao anel rodoviário, como a gente sabe que existem diversas avenidas aqui em Belo Horizonte, se precisar de uma obrazinha ali antes, vai facilitar, porque ali já está tudo correndo aqui por BH mesmo. Perfeito, vai canalizar muito mais, liberar o acesso mais rápido e fora que o alargamento que está previsto, inclusive nesse trecho do anel rodoviário, que dá acesso a bairros da cidade, como Camargo, Dom Bosco, vai facilitar a fluidez para vários outros acessos da capital e região. Ô, Laíra, eu não sei se você costuma passar por aqui, porque toda o Laí, hora. gente, Laí mora lá na Zona Sul. Não vem com essa não. Tira onda não, eu passo aí toda hora, não vem com essa, hein? Olha a formiga, hein? Olha a formiga. Pois, olha a formiga, gente. Eu saí das formigas aqui. Mas uma grande questão aqui, a gente está numa região que é uma das campeãs de acidentes, segundo os dados. O levantamento que a nossa produção fez sobre questão de acidentes aqui na região. Nos 4 primeiros meses deste ano de 2025, foram mais de 1.400 acidentes. E a região aqui que a gente está, que pega Dom Bosco, Camargos, Califórnia, ela é uma das campeãs de acidentes. No ano passado, em 2024, foram registrados 965 só aqui na região do Dom Bosco. Esse estrangulamento, ele impacta muito de que forma? Porque os veículos que vêm de trás, eles podem vir em alta velocidade. Por que ele é tão prejudicial, sim? O estrangulamento, ele representa risco porque para reduzir o número de mortes, a gente tem que pensar na condição da via, do veículo e do condutor. A via está até bem sinalizada no local, com inscrição no pavimento, com marcas de canalização, mas quem está transitando na velocidade do anel rodoviário não percebe esse estrangulamento, não reduz a velocidade com antecedência, acaba ficando preso e entrando na frente de carretas e caminhões e vice-versa. Então, esse é um perigo. O segundo são as retenções repentinas. O trânsito está fluindo em 3 faixas, de repente tem um estrangulamento, todo mundo vai para 2 faixas, o trânsito para de repente, quem está atrás, se não percebe, acontecem os engavetamentos que são muito constantes nessa região. E a gente tem arquivos aí, a gente já cansou, a gente já perdeu até a conta lá de quantas vezes equipes nossas já foram deslocadas para atender acidentes. Gente, a maior tristeza que tem é quando a gente chega naquele cenário. São coisas que na televisão a gente não pode mostrar, são cenas muito fortes, mas que infelizmente a gente como jornalista, as pessoas que trabalham no atendimento, os especialistas que estudam sobre esse assunto, são cenas com as quais a gente precisa de conviver. Então por isso que a gente sempre faz esse alerta, que além da questão das obras, é necessário prudência no trânsito também. E entender que o anel rodoviário, quando ele foi projetado, Cíntia, a expectativa era de um fluxo de veículos muito menor, que era uma Belo Horizonte muito diferente de hoje. Era uma BH lá da década de 1970, né? O fluxo, a quantidade de carros transitando aumentou exponencialmente. Exatamente, hoje são 120 mil veículos em média que transitam no anel rodoviário. O fluxo é muito mais intenso, a estrutura da pista já não comporta, principalmente o fluxo também da região metropolitana e dos outros estados. O tráfego de caminhões e carretas também aumentou de forma significativa. Então tudo isso corrobora para o número de acidentes que nós temos, de sinistros que nós temos hoje. E vale lembrar que o anel rodoviário, quando ele foi feito, a média de carros que passavam aqui por dia era de 1.500 veículos lá. Isso a gente está falando de praticamente 50 anos atrás, que as obras começaram na década de 1970. Desde então, só foram feitas algumas intervenções ao longo dos anos, né, Cíntia? O que não acompanhou essa questão do aumento do trânsito mesmo, de veículos, de caminhões.
Então está chegando tarde, estão chegando tarde essas intervenções, né? Exatamente. A gente sabe que o ideal é um planejamento para que haja um crescimento adequado e com fluxo de veículos projetado para aquele local. A cidade que aquele ali passou, nossa. Exatamente, aqui são 70 quilômetros regulamentados, né? Mas nós sabemos que as obras foram feitas à medida que as necessidades surgiram. Então, os viadutos foram construídos, mas sem um alargamento de acordo com o fluxo de veículos. A sinalização foi sendo melhorada, tentando adequar à nova realidade, mas ainda é pouco, né? O planejamento ele tem que ser feito de uma forma mais efetiva, observando, claro, também o custo disso para a população. E principalmente a segurança dos usuários do anel rodoviário. Pois é, Laír, essa entrega para o município da gestão das obras aqui do anel rodoviário, ela foi anunciada na última semana e a oficialização, né, vai acontecer realmente a partir de amanhã. Mas como o balanço gosta de sair na frente, a gente já está dizendo hoje, porque a gente é desses, mas a gente espera realmente, segundo aqui a especialista, tem tudo para que seja uma ação positiva e que realmente desburocratize toda a situação e a gente tenha ganhos. Mas, Olair, a gente vai dar um rolezão aqui nesse anel rodoviário e o BG vai até 3h30, né? Então eu vou voltar mais, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu só falei, por enquanto, do estrangulamento que é causado pela construção de viadutos e trincheiras. Mas tem mais coisa para falar, tem ocupação, tem acidente, tem a descida do Betânia, que a gente sabe que é um ó, né? Terrível lá. Exatamente, assustador, mesmo com a área de escape, nós ainda temos um risco maior na descida do Betânia. Agora eu vou enfrentar as formigas de novo para passar no meio do mato, que é as coisas que o Laír me faz fazer. Vou com cuidado. E daqui a pouco eu volto, viu, Laír? Vai balançando daí que eu balanço de cá. Voltamos a falar sobre a municipalização do anel rodoviário em Belo Horizonte. A partir de amanhã, atenção, a via mais perigosa da capital vai passar a ser de responsabilidade da Prefeitura de BH. É um desejo antigo, porque as obras federais, convenhamos, demoram demais para acontecer. É muita burocracia. A repórter Micheline Kubitschek está percorrendo o anel rodoviário hoje, ó, ao vivo aqui no BG. Agora está num trecho com um longo histórico de acidentes com mortes. Boa tarde, Micheline. Está em qual trecho? Oi, Laír, de volta aqui no Balanço. O povo que está de casa está pensando que a gente está passeando, andando aí pelo anel, mas eu vou te contar, cada pedaço que a gente passa, são trechos que a gente vai pontuando assim, nossa, olha ali aquela situação complicada, são marcas de frenagem no chão, realmente é um terror esse anel rodoviário. Agora, a gente está aqui onde tem a área de escape. Esse daqui é um dos pontos mais sensíveis, onde a gente já presenciou as maiores tragédias no anel rodoviário. Por quê? Porque aqui onde a gente tem a conhecida descida do Betânia. Então tem um fluxo de veículos que vem descendo aqui por esse trecho. A gente está aqui perto do Olhos d'Água, perto também de alguns bairros da região oeste, como Buritis. E o fluxo aqui ele é muito intenso. Em 2022, essa área de escape ela foi construída. E só no primeiro ano, ela evitou que 22 acidentes acontecessem. Pelo menos 22, isso no primeiro ano. E a Cíntia, que está aqui comigo, que está percorrendo com a gente esses pontos, ela avalia que a construção da área de escape como um ponto muito positivo. E que, embora a gente tenha mensurado aí o número de acidentes, pelo menos no primeiro ano, pode ter evitado muito mais e existe a previsão de construção de mais 2 novas áreas de escape. É um dispositivo que salva vidas e a construção de novas previstas nesse pacotão de obras pode ajudar muito mais, né, Cindy? Salva vidas, com toda certeza. Nós sabemos que quase todas as pessoas que passam pelo anel rodoviário têm pavor de passar pelo trecho do Betânia por causa das tragédias, como muito bem falado há pouco, que acontecem nesse local. O fluxo lá em cima é muito intenso, a pista vai ficando estreita, nós temos um terreno que realmente, um relevo que dificulta mesmo a projeção da pista sem que o motorista ganhe velocidade. Então, utilizar o freio motor faz com que os caminhões percam o freio aqui embaixo e acabam gerando os acidentes quando não tem área de escape. A proposta, inclusive, é que tenha a próxima área, existe um projeto, mas com estudos técnicos ainda para serem implementados, mas que sim, que a área de escape está dentro de uma proposta para redução de sinistros, que já foi comprovado, né? Por que ela é tão... Porque quando a gente que é leigo, e olha, assim, a gente que eu falo, não é a Cíntia não, viu? Porque essa daqui sabe muito. Gente como eu, por exemplo, eu sou jornalista, eu não entendo muito dessa dinâmica de engenharia de tráfego. Mas a gente vendo ali, tem uma parte quadriculada e depois parece que tem um montão de terra ali.
por que parece uma coisa tão simples? Por que levou tanto tempo para se fazer? E qual que é a mágica que acontece ali? Quando um caminhão vem desgovernado pela rodovia, ele consegue ser contido por aquele pedacinho ali que parece só terra. Eu achei legal que parece um montão de terra mesmo, mas a verdade é porque não é simples. Os motoristas que vêm perdendo o freio nesse trajeto, a curva para conseguir entrar nessa área, que na verdade é uma argila, ela tem uma absorção que à medida que o caminhão entra, vai reduzindo a velocidade de forma drástica para que ele consiga parar até o final da área de escape, evitando então aquele engavetamento, arrastar vários veículos que nós sabemos que acontece. Tem que ser uma área mais próxima à faixa da direita, que não tenha muita retenção e congestionamento. Olha o táxi parando no lugar errado lá, Porque Micheline. se tiver muita retenção e congestionamento, não tem área para escapar. Então exige muito. Olha lá, Laí. Olha aí, um flagrante. O pessoal estava vendo em casa. É, exatamente. Aqui é imprudência. A gente estava conversando com a Cíntia no caminho, a gente viu o motociclista com capacete levantado fora da cabeça. Aí o taxista a gente viu o veículo pesado em alta velocidade. O taxista parando... Como é que é, Laí? Não, o taxista parou, eu tinha visto antes, um minuto antes, e ficou ali. Eu sei que ele pode ter tido algum problema, está esperando alguma... Mas não dá para parar na entrada dessa alça aí, né? Que é usada exatamente para o motorista que tenha um problema com o veículo. Não dá, é imprudente demais fazer isso. Não, a gente sabe, especialista em trânsito aqui pode me corrigir se eu estiver errada, mas 90% dos acidentes de trânsito, eles são causados por imprudência humana. É claro que essa imprudência ela pode ser favorecida, ela pode ser evidenciada por situações também complicadas de rodovias ruins, como essa daqui, por exemplo, né? Como o anel rodoviário para trafegar. Mas então a Cíntia ela explicou para a gente por que essa estrutura é tão importante, como que ela ajuda na frenagem e principalmente lá que a gente tem aqui, né, Cíntia, só para a gente fechar, veículos muito pesados que descem e sobem com minério de ferro, né? Exatamente, essa é a grande questão. Se estiver com a velocidade compatível com as condições do ambiente, com fluidez, desenvolve bem, está projetado para isso. Mas esse arranque para em curvas acentuadas, declives acentuados, se não tiver uma área para escapar em caso de falha no sistema, a gente sabe os danos, os resultados, né? Uma observação importante, já que está falando dos flagrantes, se puder, é sobre a sinalização horizontal, que realmente não foi colocada. As condições da via são muito importantes, mas a percepção do motorista é o mais importante mesmo, que é o que gera acidente quando não se percebe o risco. Então, observar além do carro da frente, andar em velocidade reduzida, condições do ambiente, poucas setas, né? Muito obrigada, Cíntia. Nós vamos continuar andando lá e daqui a pouquinho eu volto mais para a gente falar das ocupações ao longo da rodovia. Até daqui a pouco. Voltamos com a repórter Micheline Kubitschek, que está fazendo hoje um raio-x do anel rodoviário para falar de um problema social desta vez. As ocupações, as margens da rodovia, são trechos que não têm pista marginal por causa das construções e oferecem ainda mais perigo, tanto para os motoristas quanto para os moradores. Micheline, conta mais pra gente. Bem-vinda mais uma vez. Pois é, Laí, de volta aqui no Balanço. Eu acho que essa é uma das situações mais delicadas que envolvem todo esse processo da municipalização do anel rodoviário, do andamento das obras, porque lá no início a gente falou que mesmo com a diminuição da burocracia, essa é uma situação que pode impactar e muito no andamento das obras. A gente está aqui num trecho ainda do Betânia, onde a gente vê esse problema que cresce de modo silencioso, mas é aquele silêncio ensurdecedor, que são as ocupações. O pessoal dá um tchau pra gente, nós estamos no Balanço, fechou a janela lá. Mas vocês que estiverem, inclusive, acompanhando, quiser sair na janela aí para dar um oi pra gente, vocês são bem-vindos. Que a gente está falando justamente pensando nas pessoas que vivem às margens aqui da rodovia. Só para a gente ter uma ideia, Laí, são 34 vilas espalhadas pelo trecho de 27 quilômetros do anel rodoviário. Até 2020, dados do DENIT davam conta de que são cerca de 30 mil pessoas. 3 mil famílias, em média, que estão espalhadas aqui pela região. É um problema social muito grande, é uma situação muito profunda. A Cíntia pode falar melhor para a gente a respeito disso. Aqui onde a gente está, por exemplo, a gente já percebe que é uma situação dessa. É uma casa, vou pedir para o Eduardo mostrar. Vamos andar aqui um pouquinho, Cíntia? Muitas casas de modo irregular ao longo aqui da rodovia. Muitas casas de modo irregular, estreitando muito a pista. Não tem área de passagem para esses pedestres, não tem área de saída para os veículos.
o afastamento, a distância lateral das casas para as carretas que passam no bordo da pista é mínima. Aí estão vendo a gente ali no balanço, ó. A gente até deu uma olhada para ver se tem algum morador, algum comerciante aqui, para ver se ele fala com a gente. Vem cá, moça, fala com a gente aqui, ó. Pessoal, moço, o senhor mora aqui na região? O senhor mora aqui na região? Me conta uma coisa, diz que as obras do anel rodoviário vão passar para a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor acha que isso vai ajudar de alguma forma para quem vive aqui, bem pertinho assim do perigo? Ah, menino, esse negócio de prefeitura, esse negócio de... Assim, eu não entendo muito esse pessoal, muito não. Mas como é que é para o senhor viver aqui, né? O senhor está aí, quase que não tem nem espaço para andar aqui direito. As casas estão aí ocupando. O senhor passa perigo noite e dia, né? Ah, nada, pô. Aqui a gente dá um jeito, o passeio é lá. Tá tranquilo. Ah, não é não, porque olha ali, ó. A gente passou ali, o carro passou lambendo a gente. Não, só se a pessoa for comer num lerdo, querer ir lá pro meio do asfalto. Mas Bom, eu acho que as pessoas lá já estão tão acostumadas com a situação de caos que elas vão encontrando alternativas para achar que não é tão perigoso assim. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu já tenho uns 8 anos. Agora, atropelamento e acidente você já viu, né? Não, aqui não, muito não. Ali mesmo o avião da PRF caiu. Inclusive a gente vai comentar sobre isso. Obrigada, viu? A gente tem um acidente gravíssimo aqui em 2023, que é aquele helicóptero da PRF que veio fazer o resgate de um acidente e acabou se envolvendo em outro. E a gente viu que atingiu muito de perto as casas aqui da região. Então, o morador que disse que está aqui há 8 anos falou que o passeio é largo e tudo mais, mas à medida que a gente vai andando, vai só afunilando, né? Existem trechos largos da calçada, né? Mas passeio mesmo, a passagem livre para pedestres, a gente não tem. Inclusive que a situação já vai complicando, que ali, ó, se o Eduardo puder mostrar pra gente, logo atrás ali já vem uma faixa, que é por onde os veículos nem podem passar, já vai fazendo ali um afunilamento e as pessoas vão dividindo espaços com caminhões, com carros, para a gente chegar até aqui mesmo, o caminhão passou bem colado na gente. Sim, tem a marca de canalização, que é a área não transitável, inclusive com sinalização de redução de pista, inscrição no pavimento quase apagada e bem no leito, rente à casa, ao muro da construção. Então qualquer problema, qualquer desvio invade as casas, com toda certeza. E as pessoas lá que moram aqui, elas acabam ficando um pouco intimidadas porque elas vivem também literalmente à margem. Não só à margem da rodovia, mas à margem da sociedade. É uma situação muito complicada, elas ficam envergonhadas porque a gente sabe também que elas estão aqui muitas vezes não por escolha, mas pela situação. O Eduardo está fazendo um flagrante ali de uma pessoa que está andando. E a gente vê que ela já está praticamente na pista, né, Cíntia? Exatamente, está andando ali pertinho, arredou um pouquinho, mas daqui a pouco vai ter que voltar para a pista e vai passar bem ao lado da carreta. E isso vai muito ao encontro do que é o principal dificultador, né, para que as obras aconteçam, que é o processo de desapropriação das famílias que estão na região. Então vai ser difícil achar alguém que concorde que é perigoso, uma vez que querem continuar, ou precisam, ou entendem que precisam, né? Em 2023 também, Laí deve se lembrar muito bem, nós flagramos também um acidente ali numa outra área de ocupação, num trecho diferente desse, ali na Vila da Luz, já na região nordeste da capital. Um caminhão de ração tombou sobre uma série de barracos que estavam ali dispostos. Eu estive lá também, uma tristeza, assim, porque as pessoas por pouco não viveram uma tragédia. Tinha barraco que estava desocupado, que foi atingido, por sorte não pegou o pessoal. Mas um problema crônico que eles apontam aqui existe a desocupação assistida, mas à medida que os imóveis vão ficando vazios, novas famílias voltam a ocupar aquele espaço, né, sim? Exatamente. Todo o processo de apropriação, o Estado tem um poder, né, o poder do império ali, o poder coletivo sobre o individual para que a obra aconteça. Mas a demora, seja do estudo técnico, da desapropriação, e quando acontece a desapropriação, quando não tem uma fiscalização, uma obra efetiva e rápida, acontece uma outra invasão no ambiente, então acaba dificultando ainda mais. Só a desapropriação já é um processo moroso, nós sabemos disso, né? E é o que dificulta um dos pilares das obras de trânsito e mobilidade, que facilita o escoamento do fluxo. E a questão da redução de velocidade associada também a sinalização adequada, visível, legível, também fica mais difícil quando esse processo demora.
A gente falando das desapropriações, por que elas são importantes? Porque onde a gente vê aqui porta de aço, barraco, casa, essas estruturas às vezes de 2, 3 andares que estão em cima desses barrancos, no lugar onde elas estão, as obras podem fazer um alargamento de pista para dar mais fluidez e, de certa forma, tentar desafogar esse fluxo, né, Cíntia? Só que para fazer isso, essas pessoas precisam ser retiradas, indenizadas, realocadas. É um processo complexo que precisa, inclusive, ser judicializado, né? Exatamente, é um processo que tem que ser judicializado, que é o que faz com que muitas vezes demore e sem o alargamento de alguns trechos da pista, nós não conseguimos um resultado efetivo de escoamento, de redução de velocidade, de melhora de fluidez, que é o que vai reduzir o número de sinistros. Fora o risco, perdão, para as pessoas que estão aqui mesmo, de atravessar a rua, não tem passarela no trecho, fica comum para eles essa travessia no meio dos carros, né? Então, aumenta muito o risco de atropelamento. Ô Du, vamos tentar fazer uma coisa aqui só para a gente encerrar, vamos tentar passar por onde a gente veio, para o telespectador conseguir ter uma ideia do quão estreito é isso aqui. E dentro dessas 30 mil pessoas, tem famílias, tem crianças com idosos, tem animais, é um risco para quem também pode ser atropelado e para quem atropela, porque a pessoa passa aqui, está passando em alta velocidade, é muito complicado. Bom, a gente ainda não tem, a gente sabe que vai ser oficializada a entrega para o município amanhã, a gente ainda não tem um calendário das datas, olha só como passa perto. A gente está indo com cuidado, mas está apertando aqui o trecho. Pode ser que amanhã, quando for feita essa entrega, o município dê uma data para início das obras, mas certo, cuidado, Eduardo, para você não cair. Pode ser que a gente ainda não tenha ainda uma data oficial, mas nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar, eu estou morrendo de medo de passar aqui, mas as pessoas passam aqui todos os dias, elas vivem isso aqui. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser esse processo e aguardar, e torcer de verdade para que as obras tragam melhorias, né? Exatamente. Só para ressaltar sobre a questão do risco para as pessoas que estão aqui, tem relatos até de pessoas que trabalham com trânsito, fiscalização, que têm insegurança em estar no anel rodoviário, especialmente nesses trechos para locomoção. Olá aí, um bairro a bairro diferente hoje, partido em 3, mas que deu para a gente explorar bem a situação, a tristeza e o risco que o anel rodoviário hoje traz aqui para toda Belo Horizonte. Balança daí, Laí. Tchau pra você. Valeu, Michelinha, muito obrigado vocês duas por participarem. É fundamental a municipalização, mas fundamental também é a obra, né? É o dinheiro chegar.